afinal, o que é o Supera Batel Água Verde? Venha comigo que eu vou te mostrar. Somos a primeira unidade de Curitiba focada especialmente nos adultos maduros e pessoas idosas. Aqui, os nossos alunos têm a oportunidade de treinar a sua memória, raciocínio, concentração e foco. Tudo isso em ambiente leve, divertido e cheio de amizades. Nosso espaço personalizado foi pensado em como atender você com maior conforto e carinho. Por isso, escolhemos a dedo uma localização fácil de chegar e estacionar. Contamos com rampas de acesso, barras de apoio, cadeiras confortáveis, iluminação adequada, ou seja, um ambiente perfeito e projetado para te acolher. Aqui é a sua casa. Não é apenas um curso, uma escolinha, uma terapia ou um aplicativo. É uma metodologia própria e única aqui no Brasil. Nós temos alunos com mais de 10 anos aqui conosco. Eu não tinha noção do que era isso aqui. E foi uma surpresa, assim, muito legal. É a verdade. A gente fica contando para chegar a hora ou para chegar o dia. Tudo está melhorando mesmo, a memória e tudo. Para mim me serviu muito bem e me serve muito bem. Então, antes que o mal cresça, corte-se-lhe a cabeça. Vamos voltar para o Supera, que o Supera realmente traz resultado. Preciso te dizer algo mais? E agora eu quero te fazer um convite. Venha viver isso na prática. Agende hoje mesmo uma aula experimental gratuita e venha sentir tudo isso aqui na pele. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Andréa Valéria e você está no Conexões Eternas Podcast. Eu já estou zen, presente no dia de hoje. E eu quero primeiro agradecer ao nosso patrocinador master, o nosso Supera Batel Água Verde. Se você quer treinar o seu cérebro, já sabe onde ir. Treine o seu cérebro no Supera Batel Água Verde. E como eu disse, eu quero começar o nosso episódio de hoje. Eu estou... De verdade, agora, a gente fez uma respiração e eu estou me sentindo diferente. Vocês sabem, quem me conhece, que eu gosto dessas energias, de trazer boas energias. Então, hoje, eu vou trazer uma energia incrível. Uma pessoa que está como iniciante, né, de monge, entre outras coisas. Então, a gente vai contar a história dele e eu estou muito feliz que ele está aqui, porque este é o nosso penúltimo episódio do ano. Então, vocês vão entender o quão especial ele é. Jubal Doms. Acertei? Doms. Ah, Doms. O alemão, no alemão, difícil. o H depois do O prolonga o som do O. Então, Doms. Doms. Ó, Jubal Doms. Isso. Eu não falo alemão. Jubal... Eu também não falo alemão. Não fala? Não, apesar de descender... Mas Olha, não, a gente vai falar sobre isso. Seja muito bem-vindo. Me sinto muito acolhido. Ai, muito obrigada por você aceitar, porque era meu sonho esse ano trazer um monge para o nosso episódio. E eu quero começar, antes de a gente contar toda a tua trajetória, falar sobre o teu nome. Você viu que é um nome diferente. Eu falei, tem a ver provavelmente com a tua história de vida. Conta o que significa teu nome, Jubal. Jubal é um nome bíblico, ele está no Gênesis, onde tem umas listas falando das famílias, né? E é bem uma coisa de família mesmo. O Jubal aparece em Gênesis como o primeiro músico. Então, esse meu lado, digamos, paterno, o primeiro Doms que veio para o Brasil era um pastor luterano. Uhum. E ele veio, naquela época era Sapiranga, depois São Leopoldo, né? Rio Grande do Sul. Uhum. Então, eu brinco assim, que o primeiro ancestral meu não veio em busca de terras, veio em busca de almas. Era um pastor. Que coisa né? linda! E o filho dele acabou também seguindo como pastor, né? E acabou
é um sobrenome muito conhecido no Rio Grande do Sul, porque tem a Escola Domes, né? Tem um centro cirúrgico Domes. Por isso que era um nome familiar para mim. Isso. Tá certo. E o meu avô é irmão desse pastor Domes, o filho, né? Sei. O outro é o meu bisavô, né? E então tinha essa tradição de nomes bíblicos, né? E meu pai já é Jubal. Então, meu pai, Jubal Paulo Domes, eu, Jubal Sérgio Domes, né? E no começo o Jubal foi uma coisa assim que, digamos, só usei mesmo a partir do momento que fui para o mundo, fui para a escola, né? Porque em casa eu era o Sérgio, né? O Jubal, o nome escolhido pelo meu pai, o Sérgio escolhido pela minha mãe. Ah, né? entendi. E o Sérgio eu acabei, no início, não gostando muito, porque o Sérgio me parecia alguma coisa como servo, né? E eu, na época, achava que esse nome era meio pesado, né? Até eu entender que, na verdade, servo é uma coisa maravilhosa, né? Porque tem o escravo, que é aquele que é escravizado, e o servo é aquele que se dedica a servir, né? Então, o Sérgio acabou sendo um nome que eu adorei. Ai, que lindo, né? que lindo. Hoje eu sou um servo. É. Como monge, a gente o é servir, servo. né? É o servir, isso. A serviço. O estar a serviço. Estar a serviço. Você se coloca a serviço. Então, tinham aqueles, na Igreja Católica, aqueles lutadores, né? Aqueles guerreiros, né? Que eles se curvavam diante do rei, ou do Papa, né? E se colocavam a serviço. Quer dizer, eles não ganhavam nada, eles não... como não ganham nada com a religião, né? É uma coisa de você realmente decidir servir, né? Então, servo de Deus. Que fase foi essa? Dizem, né? E quando que você teve essa inspiração do nome de servo o e Sérgio, aceitar? O Sérgio, isso foi muito, muito tarde. Muito tarde. Quando comecei a viver a metanoia, que é a segunda metade da vida, metanoia. Estou na metanoia. Não conhecia isso. Eu vou anotar. Jung fala sobre isso, né? Que a gente é uma coisa até a metade da vida e a partir daí a gente muda, né? Então, até a metade da vida, eu trabalhei sempre com comunicação. Eu tive uma agência de propaganda por 35 anos, né? Então, minha vida sempre foi, eu digo assim, os primeiros dinheiros que eu ganhei foi desenhando ou escrevendo. Então, dinheiros, antigamente falavam dinheiros, né? Os dinheiros. Então, eu ganhei escrevendo ou desenhando. Eu tinha um dom para desenho. Até hoje, eu curto artes plásticas, faço algumas coisas. Então, a tua primeira formação foi... Olha, eu digo que a minha primeira formação, na verdade, foi... A minha alma mater, na verdade, foi o nível médio, porque eu fiz edificações, na época, a Escola Técnica Federal do Paraná. Do Cefet. Cefet. Então, depois virou Cefet. Na época que eu fiz, eu fiz isso de 68 a 70. 68, 69, 70. Me formei em 70. E foi o período maravilhoso, porque foi uma escolha acertadíssima, porque a escola técnica nos preparou para a vida, né? Ao invés de você ir para o tradicional ginásio, né, que era uma coisa assim mais vaga, onde você tinha uma perspectiva de, quem sabe, se preparar para um vestibular, para a tua vida começar depois que você se formasse, a escola técnica trazia uma coisa bem pé no chão, que era já, né? Então... E era excelente, né? Era excelente, nós tínhamos professores maravilhosos e meus grandes amigos são desse período. Nós estamos formados, então, há 55 anos. Quando fizemos 50 anos de formados, todos são amigos até hoje. A gente se reencontra sempre. Nos reencontramos agora, foi em 30 de outubro. E vamos nos reencontrar dia 9 de janeiro de novo. Nossa! Né? Não é uma vez ao ano, então? Não, a gente se encontra sempre que possível, né? Ai, que maravilha. É uma turma assim, porque a gente viu o mundo descortinar para a gente, né? Nós fomos bem preparados e coincidiu com um período que as pessoas não gostam muito de lembrar, eles dizem a época cinzenta, a ditadura. Na verdade,
quando eu ingressei no mercado de trabalho, eu encontrei todas as portas abertas. Por quê? Porque o Brasil estava crescendo a 12% ao ano. Então, o milagre econômico acontecia. Havia uma questão de liberdade, mas eu nunca tive problema de liberdade. Eu sempre transitei por todos os lugares. Por quê? Porque aquilo era um problema específico da esquerda. Né? Então, quem tinha ideias de esquerda, eu não tinha ideia de esquerda. Eu lembro que eu comprei a primeira edição da revista Veja, que na capa, era uma capa, isso foi 69, eu acho. Era uma capa vermelha com um desenho em preto do martelo e da foice. Isso para mim foi curiosidade. Eu queria saber mais sobre isso. Sim. Eu não tinha ideias de esquerda, eu queria entender o que era isso, né? E claro, a edição foi recolhida, porque era um período que não podia muito. Mas como eu vim de uma família que tinha uma formação religiosa, a gente estava voltado para crescer, para viver, né? E todos naquela época tinham essa mesma ideia. Então, todos fizeram um caminho bom, conseguiram rapidamente bons empregos, montar empresa, né? Foi um período maravilhoso. Então, eu digo, aquilo foi o mais importante para mim. O resto foi consequência, porque ali a gente aprendeu a se comunicar, aprendeu a viver no mundo, né? Aí depois eu fui para a comunicação, né? Então, comecei com um amigo da escola, uma empresa que, no início, era para ser uma empresa de serigrafia. Como eu gostava muito da parte visual, então nós fomos aprender a serigrafia com um personagem maravilhoso da época, que era o Bruno Farnocchia. Era um italiano que tinha uma empresa que fazia serigrafia. Então, a gente fez um curso com ele e começamos. Mas durou pouco, porque virou uma agência de propaganda. Então, a gente, muito jovem, né? Eu tinha lá meus 18, 19 anos e já tinha uma agência de propaganda, né? Aí fiz sociedade. 18, 19 anos? Sim, eu, na verdade, eu comecei com 16, porque escola técnica fazendo influência, pedi emancipação para o meu pai, né? Então, fez aquele documento, né? Eu já podia ser preso, podia ter uma empresa, podia casar, né? E eu montei uma empresa com ele. E essa empresa, nós giramos talvez um ano e meio, como uma empresa de serigrafia. Serigrafia é uma impressão silkscreen, né? Que hoje, claro, não teria razão de existir, porque a impressora hoje, tomou... Mas era o que possibilitava se fazer cartazes, grandes formatos, porque as gráficas não tinham essa capacidade ainda, né? Então, a gente fazia muito trabalho para diretórios acadêmicos, né? Desde chamada para baile, a objetos para enfeitar os bailes, né? Era uma coisa bem interessante, mas a gente acabou virando agência de propaganda mesmo, né? Então, aí criamos uma associação com uma empresa chamada Valro Empreendimentos, que era de Santa Catarina, e aí eu cito o meu primeiro grande mestre, que foi o Werner Zotz. Ele era um publicitário e foi com ele que eu aprendi propaganda, né? E depois minha vida foi mais ou menos sempre dentro da propaganda e do jornalismo, fazendo as duas coisas. Que interessante, né? Então, se a gente olha lá, a tua família veio dessa vertente religiosa já. Já é. E você disse que na família, né, a parte do tio, que foi pastor... Esse tio-avô, que foi o pastor Domes, né? Antes teve o pastor Domes, o primeiro. Exato. Né? E aí, dentro da tua família, continuaram a cuidar disso, né? Porque eu acho que é um cuidado, essa questão da religião, da espiritualidade, ela vem de casa. Não vem? Você concorda com isso? Você Sim, tem um outro olhar? Não, eu acho que é importantíssimo. Se você em casa não tiver essa orientação, não vai ser no mundo que você vai... A escola hoje, digamos assim, ela quase deforma, né? Sim. Então, é uma coisa que está muito complicada. Mas eu
agradeço, digamos, a uma situação que parece que todas as coisas ruins têm um lado bom, né? Não tem dúvida. Não tem dúvida. Eu sou dessa visão. Então, meu pai era luterano, minha mãe católica. Olha só. É. E aí? Não podia. Pois é. Como Não que era em podia, casa? imagine. Não. Para poderem casar, Aham. um dos dois tinha que abdicar. Exato. Meu pai abdicou. Ele que estava numa origem assim Exato. muito muito forte, né? Ele abdicou para poder casar. Amor. Então, Começa. sim, amor, os dois se amavam. E ele aí foi fazer o curso para se tornar um católico, né? Porque os dois eram cristãos, não haveria por que ter o problema, mas não existia o casamento ecumênico, né? Uhum. Então ele decidiu abrir mão, mas o que aconteceu? Ele não conseguiu se tornar um católico, não conseguiu, não fechou com ele, e meu pai se tornou um estudioso de religiões. Então o que hoje a gente chama de ciência das religiões era uma coisa que não existia na época, mas ele começou a fazer. Então ele passou a ser um buscador. Ele começou a se interessar. Meu pai lia muito, tinha uma biblioteca maravilhosa. Meu pai era cabeça, né? Então eu acho que eu puxei dele essa questão do texto, né? Livro é uma coisa que veio através dele. E a minha mãe era coração. Minha mãe era toda coração. Então minha mãe ela tinha o gosto dela era pela arte. Ela, na época, foi uma normalista, mas que se dedicou à questão na época se chamava artes... Não lembro qual era a palavra, mas era o bordado, a costura, o tricô. E ela era exímia profissional, né? Então, ela era uma professora de essas artes. E artes manuais, não sei se eu acho que era uma coisa assim, não lembro. E aí, então, eu tive a influência do pai, essa questão mais da racionalidade do texto, e a mãe a questão da arte, né? Que me levou a trilhar os dois caminhos, né? Então, eu entrei na propaganda muito pela arte, porque, na época, poucas pessoas conseguiam ter essa capacidade, essa habilidade, né? Digamos, o texto ainda era mais fácil, né? Mas, para você, na verdade, para as pessoas, enfim, entendi, né? Porque, digamos assim, o falar ainda era uma coisa mais comum. E eu acho que o falar era mais refinado naquele tempo, né? As pessoas falavam de um modo mais correto. Depois é que as coisas um pouquinho que desandaram, né? E virou moderno a desconstrução, inclusive do linguajar, todas as desconstruções. E a gente tem que ir aprendendo, né? Tem que ir aprendendo. Eu falo com meus alunos mais antigos, eu falo, como que é isso, né? Desse linguajar mesmo. Até essas questões, mas isso hoje não se diz mais, né? Certas palavras que se diziam antes que eram comuns e não eram maldosas, hoje são maldosas. Então, para uma pessoa, eu até pergunto para você, que estudou isso, né? Trabalhou com jornalismo, como que é para você ouvir esse linguajar de hoje? Se adaptar a isso, né? Olha, a gente exercita a boa vontade, né? Esse é um exercício, porque Gostei dessa, exercita a boa vontade. Gostei. Porque é horrível você ver pessoas falando de um modo absolutamente errado, né? E hoje, sabe o que eu vejo? Se fala muito palavrão. Se tornou algo normal falar palavrão. Sim. Eu vejo os jovens, assim, eu fico assustada. Eu falo, mas as meninas, né? Não, vão me chamar feminista. Não, mas eu quero dizer que os jovens, vamos dizer. Por que ficar falando palavrão? Qual a necessidade? Talvez seja um pouco o vocabulário mesmo, né? Veja, a gente está vivendo um momento em que é uma geração inteira que tem um vocabulário muito pequeno, né? Está vendo uma oportunidade para as pessoas de mais idade por causa da inteligência artificial. A inteligência artificial exige que você, para fazer um prompt,
se escrever o que você quer, é preciso que se descreva de maneira correta. É preciso que as palavras tenham o sentido correto. E as palavras perderam o sentido. Então, hoje, por exemplo, seria normal dizer para você assim: ô, cara, o que você está achando? Cara, não se pregaria nesse caso, né? Não cabe. Mas a imprecisão das palavras produz uma imprecisão na criação. Se você não sabe o que você quer, não vai conseguir atingir o que você imagina que você gostaria, se você não sabe descrever. Então, quando você quer um céu, você tem que saber descrever esse céu. Você tem que ter um mínimo de conhecimento para explicar que tipo de nuvem, né? Qual é o horário, porque senão o céu é um céu, né? Milhões de céus, não existe céu igual, né? Cada dia é diferente, mas se você não souber descrever, Que interessante, é só um né? céu, né? Exatamente. Você não sabe descrever, você não sabe nem descrever o que você deseja, teus desejos. Não sabe, exatamente, não sabe. Então, não atinge daí, né? O próprio desejo não atinge. Mas, enfim, eu tive sorte porque, como minha mãe me trouxe esse lado, eu acabei desenvolvendo a parte da arte, né? Eu adoro a arte e eu lembro que a minha primeira construção de arte aconteceu com restos de linhas da minha mãe. Eu morava numa casa, um terreno enorme, né? Tive a sorte de viver num terreno enorme, né? Em casa. Naquela época, apartamento era pouco comum. E a gente tinha a cerca, aquela cerca de madeirinha, né? Sei. E tinha um vão, faltando uma ou duas ripas, e eu resolvi ali fazer uma teia de aranha. Então, amarrando fios, fazendo os desenhinhos, né? E foi, digamos assim, a poesia de enxergar uma teia de aranha, de admirar aquele trabalho e de reproduzir. Então, isso foi o início do Que meu trabalho de interessante arte. você lembrar de um momento específico, né? Claro que tem toda uma história anterior, né? Mas isso registrou. Registrou. Isso foi muito forte. Então, Hoje você pinta, desenha. Se você olhar a capa do livro, aquele bambu ali é um trabalho meu. Esse eu vi no Isso. outro livro também. No outro livro tem ali Tem, entalhe em tem. madeira, tem pintura. Né? Então você continua fazendo. Olha, foi uma luta de uma vida para poder fazer isso, porque como publicitário, né, eu tive uma agência de propaganda. Publicitário, você trabalha... Não tinha tempo. Um cavalo, não tem tempo, né? Dia e noite trabalhando. Então, na época, vamos dizer assim, anos 80, que foi quando vieram meus filhos, né? Minha filha mais velha veio em 79 e o mais novo, a Marcela e o Michel, em 83. São 3 filhos, então. Não, são 2, Marcelo e Michel. Marcelo e Michel. Desculpa. Ela em 79 ele em 83. Então, os anos 80 foram os anos de criar filho, né? A época que a gente não tem mais um minuto para olhar o mundo, né? Você está absolutamente... Tínhamos uma agência de propaganda, a Cláudia, minha esposa, trabalhando comigo na agência. Ela também é criativa. Ela, da mesma forma, tem a questão da arte, tem a questão do texto. Quando nos conhecemos, logo ela estava fazendo vestibular para entrar na Belas Artes. Então, ela já tinha esse lado forte. E nós fizemos juntos o curso de letras, isso já na maturidade, né? Então, isso estava em casa. Na maturidade, depois foi fazer letras? O que é a maturidade? Quantos anos você estava já? 40 e alguma coisa. Que bacana, né? Sim, foi maravilhoso, porque... E juntos? Juntos. Nossa, que bacana. Fizemos juntos. Viu como não tem idade para estudar e aprender? Não tem. A gente aprende até o último suspiro. Não, aprender todo dia, né? Todos os dias. Eu digo que o meu maior prazer na vida é estudar. Eu também. Não tem nada melhor, né, que estudar, porque tudo que você aprende, você pode repassar. Vamos lá. Gostei disso. Jubal, quero... Antes de ir para um lado que você acabou de falar, que eu quero conversar sobre isso, eu quero que você me conte... Porque eu trouxe para você, eu falei monge, né? A gente falou dessa parte, agora eu quero trazer essa questão do monge.
qual é a tua vertente? Porque eu falo assim, eu sou leiga. Eu venho aqui para querer entender e que você conte para gente o que é ser monge, como que surgiu essa ideia de ser monge. O pai é luterano, a mãe católica e você para o budismo. Isso. Tô certa? É Tá. budismo, É certo? budismo. Então, vou voltar um pouquinho no tempo. Tá. Né? Como eu disse, meu pai lia muito e ele pesquisava religiões. Então, É isso que eu gostei também, né? Ele é estudioso das religiões. Meu Das filho religiões. é. Isso. Uhum. Então, eu tive a sorte de, com 13 anos, encontrar na biblioteca do meu pai um livro chamado A Luz da Ásia, que foi o primeiro livro publicado em português contando a história da vida de Buda. Uhum. Eu li aquilo e me apaixonei. Me apaixonei. Aquilo fechou comigo, né? E eu tinha mais coisas na biblioteca do meu pai. Aí eu comecei a estudar yoga, né? Tinha diversos livros de yoga. Ele tinha um livro maravilhoso. Esses livros estão comigo até hoje, né? Ele tinha um livro, era enorme, que era a sabedoria da China e da Índia. Então, todos os livros importantes dessas culturas, e ali tinha, por exemplo, o Surungama Sutra, que é o texto, digamos, básico do budismo, né? Então, eu tive a oportunidade de ter acesso a isso, que era uma coisa que praticamente impossível para um menino dessa idade. Sim. Né? Mas eu tive essa sorte. Então, a partir dali, eu comecei a me interessar principalmente pelas coisas do Oriente. Eu achava que, eu tinha a ver com o Oriente. Eu né? gosto então, também. Ali eu tinha, digamos, a Índia e tinha a China, e eu, devagar, fui descobrindo que o Japão era o máximo, né? Era o paraíso. Então, eu me apaixonei de tal maneira pelas coisas do Japão que eu pensava, sabe, que eu ia casar com uma japonesa, por exemplo, né? Que eu queria entrar nessa cultura, né? E a gente pensa coisas, né? Nem sempre elas acontecem, né? Quando eu conheci a Cláudia, acabou tudo isso. Né? Eu conheci a Cláudia com 19. A Cláudia não é japonesa, então? Não, ela é descendente de italiano. Olha só. E a gente se conheceu com 19, noivou com 20, casamos com 21. Então, muito crianças, né? Muito crianças. Mas foi uma coisa assim, súbita, né? Paixão mesmo. Bom, por esse meu interesse e tendo os inputs do meu pai, eu comecei a conhecer um pouco a Rosa Cruz, a conhecer o movimento gnóstico. Comecei a receber mais informações. Então, fui seguindo, eu acompanhava ele. E também o meu ginásio, eu fiz um ginásio que foi maravilhoso também, até foi fundamental também para mim. Eu tenho amigos dessa época também, até hoje. Né? São amigos que, como a Irene, que também virou poetisa, né? A gente, nesse período, foi no segundo ano do ginásio que nós aprendemos poesia. E a partir dali, começamos a fazer poesia. Então, nesse livro tem poesias que eu fiz com 14, 15 anos, né? Coisa assim, de uma pureza, né? Muito grande. E aonde você estudou, Juba? Isso foi chamava-se Ginásio Erasmo Braga. Isso ficava no Uberaba. Isso existiu até 3 anos atrás. Eu estive lá quando foi feita uma reunião, porque seria a última reunião, e até vou lembrar aqui de um mestre, o professor Domingos Vicente. Ele era o professor de português que nos apresentou a poesia. E ele estava nesse encontro também, ele está vivo até hoje. Nossa, que honra! Está vivo até hoje. E aí a gente teve a oportunidade de rever o colégio, enfim, as salas onde a gente estudava, né? E depois ele veio a ser demolido e hoje no lugar existe um condomínio muito grande. Era um terreno muito grande, porque não era só uma escola, ele era dos menonitas, então a orientação era menonita. E eu gostava muito dos menonitas. Eles o que é a menonita? O menonita é um luterano também. Ele é um pouquinho diferente, mas assim,
o menonita é uma ramificação do evangelismo alemão. Quer dizer, todo evangélico vem do alemão, né? Porque ele nasce quando há uma revolta em cima daquela ostentação da igreja. Então, digamos assim, foi um momento de simplificação. Né? Lutero, né? Lutero fez isso, simplificou, e aí, a partir disso, nasce o luteranismo, que depois vira o evangélico de todas as vertentes, né? Então, eu gostava disso, né? E a gente tinha um culto devocional, era 15 minutos antes de começar a aula. Nesses 15 minutos, a gente cantava hinos, né? Eu adorava aquilo. A gente falava da vida, era uma coisa assim maravilhosa. A gente já ia para a aula com outra cabeça, né? Isso valeu muito para mim. Deixa eu fazer um parênteses. Hoje em dia, até tentam algumas escolas fazerem isso, né? Não como religião, mas como uma matéria de desenvolvimento, vamos dizer, né? De positivismo, de... Sim. Mas os jovens, muitos não conseguem enxergar isso. Não, a gente adorava. Para nós era o momento ápice. Civilidade, né? Atos de civilidade, vamos dizer, de encontro, de conexão. Sim. É gostoso isso, e é importante. E tinha tudo nisso. Sabe? Não era só falar de religião, né? Era falar de vida. Mas a religião... Então, abria espaço para coisas como... Um dia, nessa devocional, eu lembro... Levei o violão, toquei, uma colega cantou, né? Porque tinha esse espaço também, né? Eu comecei a estudar violão com 11 anos. Então, no ginásio, eu já tocava, né? E estudo até hoje, gosto muito de violão. Vou te apresentar meu filho, porque vocês vão se conectar muito. Toca violão, gosta de aprender sobre... já foi atrás, né? De conhecer outras religiões, mas... Bom, conta então, para mim dessa história do conhecer o budismo, eu passei uma vida buscando. Tá. O budismo em Curitiba não era uma coisa fácil de acessar. Eu não era da colônia, né? Eu vinha de um outro mundo. Então, para mim, foi muito difícil encontrar. O que é isso, ser da colônia? É porque o budismo entra no Brasil através dos japoneses, né? Então, digamos, se eu fosse de uma família japonesa, eu teria tido acesso ao budismo muito fácil. Entendi. Mas eu não era da colônia. Então, eu estudei muito através de leitura. Eu era um assinante apaixonado da revista Planeta. Sei. A Planeta falava disso, né? De abrir a mente para novas coisas, novas religiões, novos pensamentos, né? Então, eu me alimentava muito daquilo. E dos livros, né? E eu só vim a participar mesmo do budismo. Eu tive participações assim, rápidas, como em palestras, ia em encontros, fiz retiros, mas não entrei mesmo no budismo. Eu só vim entrar passando metanoia. Nessa metanoia foi o momento em que eu fui fazer uma pós-graduação de psicologia analítica e religião oriental e ocidental. Quando eu vi esse título, fechou comigo, né? Era tudo que eu queria. Fiz no ICTS Instituto, e aí mais um voto para uma mestra, que foi a Sônia Lira. A Sônia Lira é uma pessoa maravilhosa, quem sabe um dia você chama ela aqui. Ela foi quem, digamos, possibilitou esse abrir a cabeça. E Jung, eu amava Jung desde muito pelo lado da arte, porque ele trazia aquelas mandalas, aquelas coisas, né, que eram muito interessantes, e ele falava muito das questões da arte. Mas quando eu estudei a psicologia analítica, aí foi uma loucura, né? Porque a psicologia nasce, na verdade, com Buda. Porque Buda ele veio para trabalhar a cabeça das pessoas. O budismo, na verdade... Fale mais sobre isso. O budismo é você controlar a tua mente. Toda a questão... Porque Buda
ele focou na questão do sofrimento. Então, tem pessoas que dizem, mas o budismo é nihilista, porque fala do sofrimento. É uma realidade, as pessoas sofrem. Para deixar de sofrer, é preciso controlar a mente. Porque, na verdade, diante de qualquer coisa, você pode assumir um vitimismo, você pode dizer, ótimo, maravilhoso, não importa o que aconteça com você, é como você reage ao que acontece. Então, o Buda fala disso. Quer dizer, o primeiro ensinamento do budismo é controlar a mente. Né? Desde que você saiba controlar a tua mente, ok, você dá os passos. Senão, você fica afogado no sofrimento. Então, quando eu fui estudar Jung, eu também saquei. Isso foi numa conversa com um padre. Eu estava fazendo, mas numa conversa com um padre, no Instituto Ciência e Fé. O Instituto Ciência e Fé é uma coisa que também eu conheci com o professor Haroldo, né, que foi o meu mestre na escrita, né, o professor Haroldo, um jornalista maravilhoso. Ele era chamado de o professor. Né? Dizia, estive com o professor, não precisava dizer o nome, todo mundo sabia que era ele, né? Imagino que era uma honra para ele. Ele ficava envaidecido. Quem é professor gosta de ser chamado de professor, não é? Exatamente, ele gostava, né? Meu pai também ele se chamava, era conhecido por professor, né? Ele foi professor na época existia o Bom Jesus, era um curso de pós-graduação de custos. Ele era professor de custos. De custos. Olha só. Porque meu pai teve formação primeiro como contador, depois como administrador, e ele se especializou em custos. Entendi. No final da vida, ele trabalhava com marketing, já tinha passado tudo isso, tá. né? Aí também a gente... Também você viu como a gente vai conhecendo, tudo vai emendando, né? Tudo vai emendando. Tudo está né? conectado. Mas aí, então, eu entendi também que... Porque psicologia ficava muito a questão do Freud, né? E o Freud era os impulsos, né? Muito a sexualidade, né? Então, a pulsão, né? E eu achava isso um pouquinho, sei lá, não concordava muito, né? Mas a hora que eu entendi que Jung foi discípulo de Freud, foi um discípulo que se rebelou, porque um dia caiu a ficha para ele que Freud chegou muito próximo, mas não cruzou a barreira do entendimento, porque ele ficou nas pulsões eróticas. E Jung entendeu que não era o sexo, era o amor. Então, Jung trouxe a espiritualidade para a psicologia. Por isso, você pode falar de psicologia analítica e religião oriental e ocidental, porque o caminho é o mesmo. Quando você vai buscar se encontrar, você tem que fazer o caminho do ego para o self, que é o caminho religioso também. Você tem que sair desse pequeno ser, né? O I Ching, o professor de Ching também, o I Ching fala do pequeno ser para o grande ser. Ou seja, você tem que deixar de ser essa coisa egóica só, né? Para mim, e tanta insegurança, né? Que o budismo também fala, que o nosso grande problema é o medo, né? A partir do medo que vem toda a questão, né? E você fazer esse caminho para atingir o teu self, ou seja, o si mesmo. Quer dizer, você sair daquela coisa que é uma caixinha preta para uma consciência. O trabalho da religião também é esse, né? O trabalho do budismo é esse. O que se busca no budismo? A iluminação. O que é a iluminação? A iluminação, digamos, é o segundo passo. São 3 passos. O primeiro passo é a purificação. O que é a purificação? As pessoas já imaginam que purificação é se chicotear, é fazer 1 milhão de rezas. Não. Purificação é bem simples. É limpar a mente, que Buda já colocava isso de uma forma bem clara, né? E limpar o coração. Nossa. Mente limpa e coração limpo, isso é o paraíso, é o nirvana. É o paraíso? É o nirvana. Mas quando você me diz assim, né? Limpa o coração. Eu tenho uma coisa que fala assim, coração peludo. Isso, exatamente. Por quê? Porque a gente tem que limpar o coração dos resíduos. Quais são os resíduos? Mágoas, rancores. Quer dizer,
o passado. Buda coloca de uma maneira muito clara, assim, como se isso aqui fosse uma cachoeira. Tá? É água caindo o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Isso são os pensamentos. E aí tem uma frase que choca as pessoas. Os pensamentos passam por nós. Não somos nós que produzimos os pensamentos. Eles vêm de fora. Quando você medita, você aprende isso. Que o meditar é você se colocar tranquila e não embarcar em pensamentos. A gente chama de técnica de nuvens brancas. As nuvens brancas, elas passam, lindas, maravilhosas, não servem para nada. Elas não chovem, não trazem água. É só um passeio, né? Quando a gente medita, você está lá, em paz, e vem um pensamentozinho assim que diz: amanhã você tem que pagar tal coisa. Foi você que pensou? Pois é, eu estou dando volta nisso daí que você falou. Você Deu tinha um bug. firme propósito de ficar em paz. Sim. Por que esse pensamento entra? E aí entra um pensamento, esse foi o pingo do futuro. Lembra a cachoeira? Só tem o pingo do meio que nos serve, que é o aqui e agora. O que nós hoje estamos aqui fazendo é aqui e agora. Estou falando de um passado amarrado na nossa história, nesse momento. Se eu começar a falar de um passado que, sabe? Porque o passado nos chega através de pensamentos recorrentes. Ai, aquele dia que eu errei, que eu devia ter feito tal coisa e que eu não fiz. Isso aconteceu 30 anos atrás. Isso continua passando na minha cabeça, na nossa cabeça, o tempo inteiro. Você não consegue se livrar disso. Coração peludo, mente peluda. Por outro lado, a gente fica se jogando no futuro. E o futuro não existe, como o passado não existe. O Dalai Lama fala, só existe um dia na vida que você pode fazer alguma coisa. Hoje. Presente, é. Né? O passado já foi, o futuro nem se sabe. Mas você concorda que o passado nos ajuda a não tomar decisões ruins hoje? É um aprendizado. É um aprendizado. Né? É um Ele é aprendizado. importante, mas veja, o que você diz pega ficar o fato, acessando toda hora. Embola ele e puxa. Né? Embola ele e puxa. Em forma de sabedoria. Em né? forma de sabedoria. Não de... eu gostei disso que você fala, eu concordo com você, de vitimismo. Né? A pessoa vítima, ela não vai para frente. Ela não está aqui presente, como. ela está apegada. Ela se ancora naquilo. E a meditação é uma ancoragem. Qual é a ancoragem da meditação? É o presente. Como você ancora no presente? Pela respiração. Olha Meditar só, é você prestar atenção na tua respiração. Então, quando você inspira, você consegue pensar na inspiração anterior ou na posterior? É verdade, Não dá, não tem como. Você inspira, você sente o ar, você se sente presente. Então, a gente tem duas ancoragens. A primeira é a respiração. A segunda são nossos isquios. Você tem que estar bem aterrado. Pode ver que toda postura de meditação, na verdade, é quase como um tripé. Você tem que estar bem assentado. Porque se você não estiver bem assentado, assim, não dá para meditar. Não dá, você está... Não dá para meditar deitado? Dá, quando você tem prática. porque eu Se você não tem faço. prática... Faço deitado. Você tem prática. Não. Quem não tem prática, dorme. Não que eu tenha... Dorme, Não dorme. que eu tenha prática, mas assim, Juval, na minha leiguice, né? Eu falo, melhor que não fazer é fazer do jeito que eu consigo fazer. Então, todas as manhãs, eu faço 5 minutos antes Isso, de levantar. Maravilhoso. E faz diferença. É o tempo mais importante, porque quando isso é um você ritual acorda, meu. você vem com, digamos, Sim. buffer limpado. Sim. Está limpo o teu buffer. Tá. Não tem preocupação, não tem... Você vai absorver tudo isso nos próximos minutos. Se você, antes de absorver tudo isso, antes de você abrir o celular e começar a entrar no mundo, você se coloca para fazer uma meditação, é a coisa mais maravilhosa do mundo. É o correto. Só que eu quero compartilhar uma coisa com você. Eu entro lá no YouTube, ponho 5 minutos e ele vai me conduzindo. Certo. Só que eu vou testar fazer essa nuvem branca. Eu não faço assim. Não, são
Mas milhares de conta, formas gente, eu quero de aprender. meditar. Eu Né? tenho certeza É. que também vai trazer aprendizado para outras pessoas. Então, seria, assim, testar diferentes formas para ver qual a forma para você começar? Exatamente. Nós temos um encontro de meditação agora na sexta-feira. Amanhã. Sexta-feira. Hoje é quinta. Ai, eu não posso ir. Sexta-feira à noite nós temos um encontro de meditação no templo. Cada vez uma pessoa diferente, ensinando métodos diferentes de meditar. Ai, Jubal, você me avisa, porque eu quero ir. Claro, te aviso. Nessa sexta a gente tem festa Tem na festa. escola. Sexta-feira é um dia difícil de estar livre. Né? Não, tudo bem, mas me conte, tá bom? Porque meditar é muito simples, mas, ao mesmo tempo, quase ninguém consegue. As pessoas têm uma dificuldade imensa. Primeiro, porque elas acham que meditar é uma coisa que ela tem que fazer. E, digamos assim, meditar é que nem chover. Não é uma ação. É alguma coisa que você permite que aconteça. Você se permite a meditar. Não é eu vou meditar. Então, tem um manual, você tem passo 1, passo 2, você tem que estar ali fazendo a meditação. Não. Você se entrega. É como sono. Quando você vai dormir, é um trabalho para você dormir, você se entrega. Gostei disso, acho lindo isso, se entregar, né? Se entregar. Mas isso é tudo, se entregar é tudo que a gente resiste, a gente não quer se entregar. Então, se entrega. Meditar é você se entregar. Quando você se entrega, você cria um observador. Já é um pouquinho louco, porque parece que se descola de você mesma. Né? É como se estivesse atrás de você te olhando. Por quê? Porque você passa a ver teus pensamentos. E você... Como é que você pode estar te observando e criando o pensamento ao mesmo tempo? Aí você percebe que teus pensamentos não são teus. Então, isso também alivia um pouquinho, porque tudo que a gente ouve durante o dia, isso volta um dado momento na cabeça da gente. Né? Você pega um Uber e está lá numa estação, crime, não sei o que. Aquilo volta na tua cabeça. Então, isso fica repercutindo. A gente recebe 30 mil mensagens por dia. Né? Queira ou não queira, né? Você passa na frente do outdoor, você ouve TV, você vê rádio, as pessoas contam coisas. Isso tudo está ali, né? Fervilhando. Então, aquela cachoeira, metade é passado. São pensamentos de passado. Não serve para nada. E te trazem problema. Mesmo que seja um passado muito gostoso, ainda assim é um problema. Porque você se apega naquilo. Ai, como eu era feliz quando eu tinha 12 anos. O meu filho fala, os boomers. Meu pai é um boomer, ele fala. Desculpa. Que fica, né? Só o passado é bom. O passado, maravilhoso. Que também não é aí bom, você tem razão. presente, né? A se permitir, né? A viver o presente. Tem um monge maravilhoso que perguntaram para ele, disseram para ele, você consegue definir o budismo em 2 palavras? Tudo passa. Uau! Tudo passa. Pronto. Você definiu o budismo. Porque o budismo, ele está muito nessa questão da impermanência. Você aceitar que nada dura. Nada. O melhor instante acaba, o pior instante acaba, a gente se acaba, tudo acaba. Esse prédio aqui, daqui a, sei lá, 80 anos, 50, talvez não exista mais, aqui já virou outra coisa, né? Nada fica. Então, quando você tem essa certeza de que tudo flui, a gente, veja, quantos já fomos? Somos os mesmos? Somos. Mas somos aquela mesma criança que já fomos, aquele bebê que já fomos? Não. Daqui a 10 anos seremos os mesmos? Os mesmos, mas outro mesmo. É outro mesmo. Outro mesmo, né? Então, nem a gente, né? Cada 7 anos, você não tem uma célula tua. Todas já mudaram. Não fica nada fica. Então, por que a gente se preocupa? Né? Tem que fluir. E você, a tua esposa seguiu esse caminho junto com você? Não. Olha, tem uma coisa muito engraçada.
quando eu fui a primeira vez na casa da Cláudia, ela tinha uma escrivaninha, e nessa escrivaninha ela tinha recortado uma figura redonda, que era um Buda. Um Buda. Uma figura dourada. E isso era... Eu lembro do anúncio, era um anúncio da Varig. A Varig anunciava viagens para o Japão, então ela colocava imagens do Japão. Né? E para as pessoas, eu quero conhecer esse Buda, eu quero ir para o Japão. Né? E ela, por gostar também do Buda, ela cortou aquela figura e colou na escrivaninha dela. Aquilo foi uma coisa que mexeu forte comigo, né? Porque, Aí ela te conquistou. Nós tínhamos o mesmo coração, né? Esse Buda está comigo até hoje. Olha! Eu depois ganhei uma outra ilustração, era um desenho em metal, uma porta, de uma porta, assim, e ele tinha um redondo, era como uma mandala, né? E eu colei esse Buda exatamente ali. Então, isso existe até hoje, agrupado já numa outra imagem, né? Mas ela gosta do espiritismo. Entendi. Então, ela que tem o caminho dela no espiritismo. E que lindo cada um respeitar o outro. Não precisa ser igual, né? Não. Agora eu quero trazer os filhos, que é uma coisa que eu falei, depois eu vou falar. Tá, Como só que deixa eu te dizer uma coisa. Fale. Eu só entrei no budismo mesmo quando, ano 2010, eu estava fazendo Sério? um curso de japonês. Eu estava estudando japonês. A gente chama de Nihongo. Né? Estava estudando Nihongo. E aí a professora me perguntou um dia, por que você está estudando japonês? Né? Eu ia perguntar também. E eu disse para ela, primeiro, porque eu amo a cultura, né? Então quero aprender o que eu puder. E segundo, porque eu ainda acho que, quem sabe, um dia eu possa vir a ser um monge. Em 2010? 2010. Eu pensava em ser monge muito antes, né? Quando legal. jovem, se eu tivesse encontrado no budismo, já essa tinha era virado, a pergunta. já tinha virado Desde monge. jovem você Desde já jovem, imaginava. eu tenho essa questão com o budismo, né? Mas em 2010, daí ela me diz, mas tem um rapaz aqui que está estudando e que ele vai ser monge. Ele é discípulo do monge Ueda. Cadê o endereço dele? O monge Ueda é o meu mestre. O teu mestre. E eu fui atrás. Esse rapaz estava estudando lá, é um monge, hoje é monge, né? É o monge Milton Yamada. Ele está no Templo de São Paulo. Né? É um grande amigo, admiro muito ele. E através dessa história que eu encontrei o monge Ueda. Só fui encontrar eu não consegui encontrar o endereço. O templo, na verdade, era na Visconde de Guarapava. Sabe, naquele trecho em que a rua começa, morre, ali no alto da 15? Lá. Isso. Tá, eu estava aqui, porque eu sou desse lado. Não, eu moro no alto da 15. Entendi. Eu conhecia a região, mas não conseguia achar o templo. Aí, um dia, eu vi anunciado que no Centro-Ásia teria um encontro e que, nesse encontro, o monge Ueda estaria dando uma aula de Shodô. Shodô é aquela escrita com pincel, escrita de ideograma, né? Eu digo, vou conhecer o monge Ueda, né? Eu já conheci o Centro-Ásia porque o Rodrigo, que é um dos proprietários, é jornalista, é amigo, né? E a esposa dele também é uma criatura maravilhosa. Ela é japonesa, ele não, mas ela é especialista em Japão, ele é especialista em China, ele é professor de Tahiti, né? E ele conhece tudo de China e a Lina de Japão, né? Entendi. Então, claro que é um centro de atração, eu sempre estou rondando por ali, fui fazer Tahiti com ele, e aí eu conheci o monge Ueda, e aí E daí? nunca mais me separei. Ele legal. é uma pessoa maravilhosa e com ele eu aprendi tudo sobre essa linhagem, que é o Jodoshu. Então, o meu budismo é Jodoshu, terra pura. Tradução de Jodoshu é terra pura. Tá?
São muitos os budismos. Eu acho que, eu diria assim, que talvez seja mais complicado aqui até do que os evangélicos, que têm muitas, né? Porque o budismo ele tem 3 vertentes principais. Isso eu fui estudar, isso eu fui buscar. Isso, então tá. Porque eu falei, eu não posso ir tão leiga, né? Isso. Então tem o caminho primeiro, que é o Theravada, que depois foi chamado de Hinayana, né? Tem o segundo, que é o Mahayana. Então, esse é um budismo do Mahayana. O Mahayana digamos, é quando o budismo atinge o seu ápice mesmo, né? Porque Buda trouxe todo o repertório, mas a compreensão das pessoas não permitia ainda entender na totalidade. Isso só veio acontecer muito tempo depois, né? Quer dizer, já no segundo concílio, no primeiro concílio, digamos assim, foi logo após a morte dele, foi uma pauleira, porque cada um, aquilo não era por escrito, a transmissão era oral, e cada um, no fundo, achava que tinha a versão correta, né? E eles sentaram para justamente alinhar isso, né? Então, havia alguns monges prodigiosos, né? Um tinha uma excelente memória para determinado tema, outro para determinado tema, e assim que eles alinharam, né? Mas tinha os descontentes. Então, aí vem essa questão de a grande transição do budismo é que, no início, a busca era de sua própria iluminação, né? Como um pouco, talvez, como o cristianismo, de você ser uma boa pessoa, de você fazer tudo certinho para você ir para o céu, né? Então, é um caminho individual. E o budismo Mahayana, ele entende que isso é muito sozinho pouco. Você não vai. Sozinho não, eu né? concordo. Então, o budismo primitivo é chamado de budismo do pequeno barco, né? Ou seja, você vai sozinho remando o teu barco, né? O Mahayana, Maha é grande, né? É o grande barco, porque vamos todos juntos. Ai, mais bonito. Vamos todos juntos. Eu gosto mais dessa vertente. Sim. Então, a gente, em vez de... Bom, somos todos sementes de Buda, né? Todos. Todos nós temos natureza Buda. Não importa que religião você siga. Se você é católica, você vai dizer que você tem Deus dentro de você. Trocar uma palavra. Lembra que a gente falou que palavras, né, são palavras. Então, se tem Deus em você, a gente vê como natureza Buda. Uma semente de Buda vira o quê? Uma semente de carvalho vai ser carvalho. Uma semente de Buda vira Buda. Ou seja, na visão do budismo, todos nós um dia seremos Budas. Todos. Não tem? Somos semente, né? Esse caminho de se tornar Buda, né, pode ser mais lento ou bem vagaroso. Depende da gente. Se eu resistir a tudo, se eu for para a escola e não estudar, né, brigar com o professor, queimar meu livro, é claro que vai ser difícil me formar, né? Mas a gente não jubila na vida como jubila na universidade. Agora não vai mais se formar, jubilou. Não, a gente de alguma maneira prossegue, né? Só que eles entenderam que entre você, o ser que somos hoje, e o Buda que seremos, existe uma posição intermediária, que é o Bodhisattva. Vamos pensar assim, quase como um santo dentro do catolicismo, né? É alguém que já atingiu um nível de iluminação o bastante para ter um olho em terra de cego e ajudar os outros. Porque, como vamos todos juntos, precisamos de muitas pessoas iluminando para auxiliarem outras a iluminarem. Então, o grande paraíso mesmo, essa terra pura, vamos todos juntos, né? Amém, que assim então, seja, esse é o budismo, né? que eu sigo, terra pura, né? Ele tem 850 anos, no Brasil ele tem 70 anos, em Curitiba ele tem 18 anos. 18 anos. E vocês criaram... Você me disse que você foi ordenado Isso. em julho de 2023. 2023, isso. E aí, depois de um ano, vocês criaram um templo aqui em Curitiba. A gente já estava construindo esse templo. Pois é, construíram e inauguraram, vamos dizer. Inauguramos ele ano em julho desse ano, né? De 2025? 2025, julho de 2025. Foi uma coisa maravilhosa. A gente... Nossa! A minha escola reinaugurou
em 13 de julho de 2025. 13 de julho. É dia de 13 de junho. 13 de Perdão. junho. Dia de Santo Antônio, 13 de junho. O nosso foi 8 de junho. Olha só! 8 de junho, não de julho. De junho. Tá vendo? Troquei. Tá vendo? Né? 8 de junho. E a nossa ideia, por isso que tem muito aqui conexão, é também a minha escola, eu sinto que ela é diferente. É uma rede de escolas, mas ela é diferente. Porque essa essência do bem, de você chegar lá e pensar em coisas boas, né? Então, tem certos assuntos que a gente não trata. Já houve críticas na época, hoje a gente entende que está tudo certo. Que naquele espaço, e agora falando com você, eu estou entendendo mais ainda, né? Nada vem por acaso, né? A gente precisa só estar alerta às mensagens que chegam para a gente. Então, eu falei, esse é o lugar certo. Aí é para a gente se desenvolver o cérebro, mas também o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser. E se um se ilumina, o que acontece? Né? A luz vem, ilumina o que está ao redor. Uma única vela acesa acende Não é lindo? 100 velas. E como que são teus filhos, essa questão da educação dos filhos? Olha, Tem algum Buda, algum monge, ou que tenha vontade de ser? Não, nenhum deles. Quem está mais próximo disso talvez seja minha filha. São 3, né? Não, são 2. São 2. De São novo, 2. olha, eu não sei se não teve 3, é a segunda vez que eu falo 3, hein? A Marcela é médica, ela mora na França. A gente esteve visitando ela agora em setembro, né? E ela vem agora em dezembro para cá. A Marcela, ela teve um momento em que o chamado espiritual foi muito forte. Ela estava se preparando para o vestibular naquela época, o final do ginásio. Ela teve um chamado bem forte, ela foi na Igreja Católica. Eles estudaram o Bom Jesus, que tem uma formação cristã, né? E ela tocava violão na igreja também. A gente sempre teve violão em casa, eu toco, a Cláudia tocava, hoje ela não está mais tocando. E os filhos, os 2 já aprenderam também, e a Marcela chegou a fazer o curso superior de violão na Belas Artes. O meu filho se rebelou, ele fez até um pedaço, e depois quis passar para a guitarra, e aí ele passou a fazer um rock muito pesado, louco. uma coisa muito louca. Assim, É né? mesmo? Olha que interessante. E maravilhoso. Porque, né? Cada um é um. Sim, os colegas eram pessoas muito boas, né? Está todo mundo bem hoje, todo mundo formado, todo mundo. Então, foi a expressão que ele encontrou naquele momento. Né? Então, a Marcela, e daí ela foi para medicina. A Marcela... E como que ela... Porque o médico, ele tem muito esse lado racional, né? Sim. Isso é fato. Mas não, hoje... ela respeita isso, mas o que eu vejo é que ela tem esses impulsos, né? Por exemplo, na Tailândia, ela entrou em alguns templos e ela disse que aconteceu uma coisa com ela em templos budistas, né? Que ela nunca tinha sentido. Então, eu digo, ela tem esse lado, né? O meu filho, por outro lado, meu filho é natureza pura. Ele, sabe, ele gosta de pedalar. Final de semana para ele é em cima da bicicleta, morro acima, morro abaixo. Gosta de praia, surfar. Minha filha também é maluca por praia. Então, ele tem uma cabeça bem zen, sabe? É o jeito dele. Mas ele não faz muita conexão com o espiritual. Porque, na verdade, isso já está nele. Ele é um pisciano. O pisciano já é isso, né? Então, ela é sagitariana, igual a mãe. Sagitariano já é mais impulsa, força, alvo, né? Ela é muito decidida, muito forte. Né? Você está falando, me veio uma sagitariana assim. Isso. E ele é tranquilo, é zen, né? Então, nenhum deles, digamos, até porque eles passaram por um período onde a formação deles se deu já nesse novo núcleo
universitário, que já vivia um tempo diferente, né? Onde essa desconstrução estava muito forte. Agora entendi Então, o que a gente falou lá no começo, né? Exatamente. Então, isso, digamos assim, tira um pouquinho isso, né? Pois é, mas querendo ou não, aí volta a questão de você trazer essa espiritualidade de casa. Querendo ou não, eles têm. Tá vendo? Por isso que eu ia concluir, né, a questão da médica. Hoje eu vejo médicos diferentes. Sim. Amém, né? Que seja assim seja. Que assim seja. Que eles estão buscando esse lado espiritual também. Eu trouxe uma médica aqui, que ela é minha médica, minha ginecologista. Jubal, coisa mais linda. Linda, assim, sabe? E que Deus traga médicos assim, humanos, que olham para as pessoas, né? Ela escolheu como especialidade a medicina de família. Ah, pronto. Tá explicado. Então, pronto. está tudo Tá explicado. vendo? Tá tudo explicado. E hoje, Arrepiei. na França, ela trabalha numa clínica especializada em dor. Olha só. Então, tá dito. ela está fazendo exatamente, né, um trabalho bem humano, né? Muito. E não só a dor física, mas também a dor mental. psíquica, né? Psíquica. Então, isso está sendo um grande crescimento para ela, né? Daí a gente aguenta ficar longe, se ver, né? Os filhos se desenvolvendo, porque não é fácil, né? Como que é, né? Cortar o cordão umbilical, que a gente diz. É difícil. Para as mães, mais difícil ainda. Para as mães a gente difícil, ainda tem uma facilidade maior, né? Mas eu digo assim, o meu caçulinha, né? Eu digo até hoje, né? Meu caçulinha está com 42. É jovem. 42. Ela está com 45. Então, mas são as minhas crianças ainda. Né? Sempre Só que serão, hoje não eles é? que me ensinam tudo. Né? Mas eu falo para o meu filho, não adianta. Ele fala assim, mãe, não se preocupe. Eu falei, filho, a mãe vai se preocupar sempre. Não é uma preocupação ruim, né? É uma preocupação de amor. Mãe, né? Eu falo por mãe porque eu sou mãe. Sim. A mulher essa tem preocupação essa coisa mais forte mesmo. Né? Tem, claro. E depois, isso é para um outro episódio, né? Isso é genético, isso é... Imagina, a gente gera o filho, não vai ter essa conexão. Diz que tem muito essa questão, né? Da gente ter essa conexão com a mãe. Corpo, né? Exatamente. Mas, enfim... Você ia perguntar alguma coisa, eu te interrompi para contar essa história de como conheci o monge Ueda, né? Mas você tinha uma pergunta, o que era? Não, eu queria falar sobre os filhos, sobre essa educação com os filhos, porque se você é monge, tem essa vertente budista, né? Vertente budista, e sim, você é budista e tua esposa é espírita, como que era em casa? Mas tudo bem, eles têm a espiritualidade deles. Nunca a gente interferiu, né? Não foi impositivo. Isso que é maravilhoso, né? Eles foram tomando os caminhos que tomaram, né? E são pessoas do bem, ponto. 2 filhos maravilhosos. Não é? São. Não é? Eu acho que o resumo de tudo, no meu ponto de vista, é você procurar fazer as coisas boas, só que, assim, o que é o bem e o mal? Daí a gente vai entrar em outra, né? Mas veja, o próprio Buda define o budismo como uma maneira bem simples, né? Faça o bem sempre que puder. Não faça o mal jamais. Para ninguém, nem para você mesmo. Esse é o mais difícil. Esse é o mais difícil. A gente faz muito mal para a gente mesmo, né? Falando coisas ruins, né? O japonês fala no poder da palavra, né? Kotodama, né? E a palavra mais forte é a que a gente diz. Quando a gente fala contra a gente, isso cala fundo, né? E a gente faz. Eu gosto muito de aprender, sabe, João? Gosto muito. Na minha vida, já passei por várias coisas e aprendendo. E hoje falam, né, do positivismo, que
eu fiz um curso agora, Ciência da Felicidade, com o Gustavo Arns, né? Eu Sim. participei Você do... participou agora, foi recente, né? Exatamente. Eu fiz esse ano inteiro. Então, foi muito interessante, porque ele traz coisas assim, de a gente refletir. A gente tinha que ficar um dia inteiro, 24 horas, sem criticar. Sim. Claro que Esse interessante, é um belo né? exercício. Um belo exercício, porque criticar e autocrítica também, né? Como você disse. Sim, sim. E toda hora você está falando, mas por que eu fiz isso? Podia ter feito diferente, tudo bem. Mas não se autoflagelar, né? Budismo, Bom, o que é um monge? Minha visão pessoal, né? O monge é um zelador. Um zelador. A gente zela, primeiro, por Buda. São as 3 joias do budismo. O Buda, o ensinamento, que é o Dharma, né? E a Sangha, que são os companheiros de caminhada, né? Então, a gente é um zelador, como monge, um zelador do Buda, desse Buda que existe em cada um de nós, né? Não do Buda lá fora, a estátua do Buda, não, desse Buda em cada um de nós, né? É um zelador do ensinamento, no sentido de que ele não se corrompa, de que ele prossiga sendo verdadeiro, como ele foi criado, né? E da Sangha, no sentido de que a gente mantenha a união, porque nós somos como pedras angulosas, né? Cheio de pontas, quando encostamos um no outro, machucamos, né? E somos machucados. Que é essa coisa do espelho, né? O outro é o espelho. E a gente só vê os defeitos no outro, que é o espelho da gente, né? Então, a gente critica o outro, o que está na gente. E aí, como Sangha, a gente vai rolando um pouquinho junto para terminar no final, tipo seixo, né? de rio, né? Pedra rolada no rio. Acaba bem lisinho, bem redondinho, né? É o único jeito. Se a gente lapidando. tem que lapidar com os outros. Sozinho, a gente não consegue lapidar, né? Então, precisamos dos outros. Então, esse é o trabalho do monge. Que coisa linda. Teríamos assunto para falar por muito tempo, né? Por muito tempo, Nós estamos Mas eu chegando ao final. te convido para você ir, de fato, conhecer o templo. Eu vou mesmo. Esse templo Eu vou. é maravilhoso, é um templo com arquitetura japonesa. Ele não está 100% concluso, mas, digamos, a parte... Esse templo não é só um templo, ele é um templo e é um centro cultural ao mesmo tempo. Você falou mesmo, né? Isso, Aqui então, em Curitiba já está sendo... Aqui em Curitiba, ali no Guabirutuba, né? A gente tem o rondô, que, digamos, é a parte religiosa, onde tem ali o altar, onde a gente faz as preces, né? E temos 2 espaços enormes que são para cursos, para, enfim, atividades que as pessoas possam crescer, né? O Hasegawa, que foi o monge que trouxe esse budismo para o Brasil, ele tinha o entendimento de que as pessoas devem estudar para sempre. Sim. Não pode parar, né? E ele veio com um tripé. Então, eu falei do tripé da meditação. O tripé que, digamos, sustenta esse budismo é, por um lado, a questão da espiritualidade, né? Que se processa pelos nossos encontros religiosos, a parte da ajuda humanitária, a questão social, né? Porque quando ele criou o primeiro templo, foi em São Paulo, na capital, ele simultaneamente criou também uma entidade que é o Kodomo no Sono. O Kodomo no Sono é uma ideia que antecede a Pai. Ou seja, ele percebeu que havia um grande número de pessoas, crianças, na verdade, crianças com deficiências, principalmente cognitivas, né? E ele criou uma entidade para acolher essas crianças. Isso foi há 70 anos atrás. Olha. Ainda temos essas pessoas, algumas delas, hoje, nessa entidade. Olha. Então, ele se antecipou às necessidades especiais, que não havia nada na época, né? E o segundo templo que foi criado foi aqui em Maringá, Paraná, né? E simultaneamente foi criado também o Ajunkai. O Ajunkai é um asilo para pessoas idosas.
Então, no mesmo terreno do templo tem o asilo. Né? E o trabalho vem há 50 anos sendo feito, né, de cuidar dessas pessoas. Né? Então, o terceiro item é o estudo. Né? Quer dizer, é preciso olhar para dentro, é preciso se aperfeiçoar e aperfeiçoar as pessoas, e é preciso prover quem tem menos. Né? Então, aqui no nosso templo ainda não temos. Né? O nosso é o quarto templo. Né? Nós temos o terceiro templo foi em Ibiúna, interior de São Paulo. O nosso é o quarto no Brasil. Né? Nossa, 4 templos no Brasil inteiro. 4 templos do Brasil, isso em 70 anos. Mas irei lá, sim, com certeza. Sim, você vai gostar muito. Eu tenho certeza que vou. Nós temos muita coisa para conversar, João. E antes de finalizar, nós estamos chegando ao final. A gente tem uma tradição, mas antes de falar a tradição, eu quero agradecer o Juque, o nosso amigo Juque, jornalista, amigo Juque, que ele fez essa conexão, né? Eu fiquei muito feliz dessa conexão. Juque é um grande amigo. Ele é incrível, humano. São 50 e tantos anos. Então, que lindo. 53 anos, eu acho que nos conhecemos. E sempre um amigo, foi padrinho do nosso casamento. Pois é. É uma pessoa que eu admiro muito. Eu também. Então, obrigada, Juque. Vou vê-lo sexta-feira, vai lá na festa da escola. E, Jubal, nós temos uma tradição aqui no nosso podcast. Pense que... Eu peço um conselho, tá? Mas pense que é o penúltimo episódio do ano. Pensando nesse penúltimo episódio, pensando num final de ano, as pessoas pensam em final de ciclo. O que mensagem vem aí do teu coração para você deixar para as pessoas? Olha, nós temos 2 tradições de final de ano no budismo. A primeira delas, a gente se encontra, faz uma meditação, e o objetivo, e a gente faz a escrita do novo ano. Então, né? O objetivo é, primeiro, limpar o ano, né? Através dessa meditação, aquele trabalho de limpar o coração, limpar a mente, né? Porque a gente acumula resíduos, coisas que não devem prosseguir. Então, é uma oportunidade, final de ano, de a gente fazer essa limpeza, né? Purificação. E depois a gente tem o ritual do tocar os sinos. Né? O 108 é um número mágico, né? No budismo. Japamala. No livro eu coloquei 108 poemas, por causa dessa força do 108. Né? Então, o budismo diz que a gente tem 108 pequenas qualidades, não vou dizer defeitos, né? Pequenas qualidades, né? Que a gente precisa também trabalhar sobre elas. Então, toca-se o sino 108 vezes, que é em cima de cada uma dessas pequenas qualidades, né? A gente meditar um pouquinho sobre ela e depurar um pouquinho também, né? Então, eu acho que essa purificação de final de ano, quer dizer, não deixa de fazer, né? E põe o teu objetivo, que a gente faz uma escrita, um ideograma, né? Que passa a ser o nosso guia do ano, né? Então, o que eu quero, o que eu busco, né? O que eu vou tentar fazer que meu ano seja, né? Então, coloque isso. É muito importante colocar no papel e ter num lugar visível para você não se perder, porque é tão fácil a gente se perder das coisas, né? Então, eu diria isso. São 2 cerimônias, faça elas. Se não vai fazer no templo, faça sozinho, mas é o que acho que é o mais importante nessa transição agora, né? Lindo. Apagar o que ficou de ruim, fortalecer o que você transforma em sabedoria, né? E jogar um objetivo. Que coisa linda. É isso. Perfeito. Muito obrigada, Jubal. Eu que te agradeço. Foi um prazer enorme, mesmo. Obrigada de coração. E você que esteve conosco aqui até agora, lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar, porque foi muito especial esse episódio. Você tem que
dizer, eu estou dizendo que eu amei fazer e quantos ensinamentos, quantas coisas que a gente tem para refletir. Compartilhe e muito obrigada por você estar aqui conosco. Olha, eu estou até emocionada porque penúltimo episódio do ano. Muito obrigada e até o próximo episódio, que será o último do ano.